galera, meu nome é Alex, né? Sou professor de artes e a gente vai dar início aí mais uma videoaula aí sobre o expressionismo, né? Então vamos conhecer aí sobre a vida desse artista. Então Munch, pessoal, ele foi um renomado pintor e artista plástico norueguês e precursor aí do expressionismo alemão, né? Que desenvolveu aí no final do século XIX e no início do século XX. Concentrou especialmente aí na Alemanha entre 1905 e 1930, né? Então, continuando aqui, o Munch ele abordava, ele tinha algumas técnicas de pintura, não só ele, mas como muitos expressionistas, né? Então tem alguns tópicos aí que eu vou estar relatando aí para vocês, tentar explicar de maneira coerente aí para a gente tentar entender como era o traço e a expressão aí do artista através da pintura do expressionismo. Então, a abordagem do tema relacionados aos sentimentos e tragédias humanas, né? Angústia, morte, depressão e saudade. Geralmente, as pinturas expressionistas, ela focava muito nesses temas aí, tá? Então, geralmente eram uns temas bem fortes, de bastante impacto, geralmente até bastante cores quentes também, que eu acho que tinha essa questão mais forte, e também eles usavam muito na tonalidade de preto, né, no caso, aí para mostrar talvez uma pintura mais tenebrosa também. Aí varia muito de cada artista, né? Então, no caso, a pintura da imagem desfigurada passando por uma sensação de angústia e desespero. Você pode tirar aí várias imagens aí que o Munch pintou aí no decorrer da vida dele. Ele que foi um artista aí que passou até mesmo por uns problemas aí depressivos aí na vida dele, mas enfim, ele pintava de uma maneira muito peculiar, né, se você for contar. Então tinha uma forte expressividade no rosto dos personagens retratados. Então quando a gente fala de expressionismo, vem do termo de expressão também, mas não é caracterizado só nessa questão do rosto, né? Pensa comigo. É uma pintura expressionista porque o cara tá gritando, né? Assim como o grito do Munch. Não, a pintura expressionista, pessoal, varia muito também nessa questão da pincelada, da gestualidade do artista. Por exemplo, eu vou citar um artista aqui para vocês chamado Pollock. O Pollock, ele tinha o expressionismo abstrato. Então conforme ele jogava tinta no chão, né, com aquela gestualidade de gotejamento, o que acontece? O Pollock, ele acabava se expressando, né, jogando a tinta na tela, no chão, no caso, e dava, lógico que saiu uma figura, saiu uma coisa abstrata, né? Não que nem os desenhos do Munch, que era figurativo, mas não deixava de ser expressionismo. Eu queria que você entendesse só essa questão. Então, o expressionismo é muito da gestualidade do artista, né? Conforme ele está se expressando através da pintura, certo? Então, Pollock é um grande exemplo disso aí com o expressionismo abstrato. Certo? Continuando aqui. Então, a pintura de figuras marcada por fortes atitudes. Então, tem algumas características aí, algumas técnicas do Munch, não só ele, como alguns outros artistas, que usavam essa expressividade aí na pintura, né, do expressionismo. Então, o Munch, ele nasceu na Noruega, assim como eu falei para vocês, em 1863, né? E ele foi o segundo filho de Christian Munch e Laura Catharine, né? Ele teve 3 irmãs, Sofia, Laura e Indy. Então, o que acontece? Ele teve um irmão também, o Andres, né? Então, ainda muito jovem, ele perde a mãe em 1868 e a sua irmã Sofia em 1877, ambas aí no caso por tuberculose, né? É uma doença que atingia muito naquela época, muito forte, e até hoje, né, no caso. Então, já adulto, pessoal, em 1879, ele ingressa no curso de engenharia, no qual desiste para se tornar pintor. O grande sonho da vida do Munch era se tornar um grande pintor, né? Então ele desiste aí dessa carreira de engenharia para se tornar esse grande pintor que é hoje, tanto é que a gente está estudando sobre ele, né? Então, ele passa a frequentar a Escola de Arte de Ofício de Oslo. Ali ele conhece as obras impressionistas de Courbet e Monet, pessoal. Então, o que acontece? Aí o Monet, só para você ter uma ideia, ele é um pintor impressionista. Ali estava tudo ali no mesmo movimento das vanguardas europeias, né? Então, as quais lhe influenciaram, mas que todavia ele rejeitou no expressionismo. Então, o que acontece? As vanguardas europeias
foi um movimento aí muito forte que aconteceu na Europa, tanto é que influenciou aqui a Semana de Arte Moderna aqui em 1922, e estava rolando lá na Europa meio que contra aquela arte tradicional, aquela arte clássica, né? E o Munch, querendo ou não, ele participou diretamente aí com o expressionismo, né? Então, quando fala da vanguarda europeia, tem um dadaísmo do Duchamp, o cubismo do Picasso, enfim, e de outros artistas aí que faziam parte desse movimento forte aí, certo? Então, em Paris, pessoal, relacionava com os pós-impressionismo, Toulouse-Lautrec. Para quem não conhece Toulouse-Lautrec, ele foi um pintor. Aí tem até um filme bem legal que vale a pena vocês assistirem, que se chama Moulin Rouge, né, onde ele era um anão, né, no filme. Na realidade ele é retratado como anão, mas ele não é anão, ele tinha um problema de crescimento aí por questões dos pais dele ser casado e eram primos, né? Então deu um problema, enfim. E ele acabou tendo esse problema de crescimento. Então Toulouse-Lautrec aí, que foi um grande artista, né? E querendo ou não, ele acaba conhecendo aí, né, o Munch e também o Paul Gauguin, né? O Gauguin aí que na história da arte ele retrata aí bastante mulheres, bastante pinturas, eles também fogem nessa questão de pintura tradicional. Então todos esses artistas da vanguarda europeia aí estavam fugindo do tradicionalismo que acontecia anteriormente, né? Eles estavam criando uma nova vanguarda, um novo movimento, aquele que marcha na frente, certo? Então, deles recebe grande influência. Então, esses dois artistas receberam grande influência, sem mencionar o impacto causado pela obra de Vicente Van Gogh, o qual ele conhece pela primeira vez. Então, Van Gogh, vocês já conhecem, estão cansados de escutar a historinha do Van Gogh. Van Gogh já era um artista aí considerado pós-impressionista, né? Então, o Van Gogh tinha pinceladas curtas, assim como os impressionistas, né? E ele tinha uma questão interessante, peculiar do Van Gogh, é que ele tinha um movimento na pincelada, né? Ele criava, vou citar um exemplo aí da Noite Estrelada, ele tinha um movimento, parece que o pincel dançava na mão dele, né? De tanto essa questão do movimento ser tão forte, ele criar uma espécie de caminho na pintura que se eternizou aí na história da arte, certo? Então, a sua exposição, pessoal, em 1892, em Berlim, foi cancelada uma semana após a abertura devido a um grande choque causado no público e nos críticos da arte. Então, o expressionismo, ele não veio para agradar. Assim como todas as vanguardas europeias, desde o começo aí do dadaísmo e todos os ismos aí que a gente conhece aí no decorrer da história, ela não veio para agradar. Inclusive a arte ela não veio para agradar de maneira alguma. Então os artistas eles não estavam se preocupando em causar para as pessoas gostar da obra deles. Eles não estavam preocupados com isso. Estavam querendo se expressar. E naquele momento o Munch se expressou, tanto é que infelizmente aí, né, causou um grande choque aí no público, nos críticos de arte. Então foi cancelada aí, né, a exposição dele. Quando eu falo em cancelamento de exposição, galera, vários artistas na história da arte teve arte, essa questão de ser vetada aí, de não poder expor. Por exemplo, posso citar aí para vocês o Modigliani aí, quando ele expôs, eu acho que a exposição dele não durou nem 24 horas, porque tinha muito nu, isso causou um certo impacto. Então era muito tradicional a arte ela veio quebrar aí mesmo na vanguarda europeia, e aqui no Brasil ela veio quebrar mesmo nesse sentido aí na Semana de Arte Moderna em 1922, certo? Então, continuando aqui, o Munch, pessoal, ele cria sua obra-prima aí em 1893, certo? Ele cria uma obra chamada o Grito, perdão, em 1896 que ele criou o Grito, certo? Ele irá se interessar pelas técnicas de litografia e xilogravura, né, com quais fará várias inovações. Para quem não conhece xilogravura e litografia, tem aquela questão de ficar se repetindo, né, várias vezes. Por exemplo, xilogravura é quando você pega uma madeira e você cava ela, vai cavando com a goiva e depois você entinta e você pressiona em uma folha e você faz uma impressão, né, no caso. Hoje em dia o pessoal usa bastante em literatura de cordel, certo? Continuando aqui é o Grito, né, 1893, que mostra aquela imagem, né, que você pode ver várias tonalidades aí, o preto no caso,
o preto na parte inferior, no meio mais centralizada você vê cor fria, né, essa tonalidade mais de azul, e o céu, apesar de estar misturado aí, mas a cor quente prevalece, e fica muito essa questão de mostrar também o rosto, né, assustado. E quando a gente se fala de expressionismo, a gente lembra bastante do grito, né? Então em 1930 passou por uma forte decepção. Além de adquirir uma enfermidade ocular, ele tem um problema nos olhos, que dificultou aí dificultou a execução dos seus trabalhos. O governo nazista, pessoal, o que ele fez? Ele pegou as obras do Munch, né? Então, e ele não deixou expor, né? Então, como se fosse uma arte degenerada, né? Então, a partir disso, foram retirados dos museus e salão de arte alemão, certo? E apesar disso, seu prestígio internacional se mantém, como exposições na Inglaterra em 1936 e no próprio Estados Unidos em 1942. Então Munch não se deixou abalar aí pelos nazistas aí, que não consideravam a obra dele como uma obra de arte, e sim como arte, com uma obra degenerada, né? Mas o nazismo não perseguiu só o Munch não, tá, pessoal? Se você for ver na história da arte, ele perseguiu aí o Picasso também, entre outros artistas aí na história da arte, foram perseguidas porque as obras deles não tinham nada a ver, eles falavam que não se considerava. Principalmente aí o Munch, que estava nessa questão na Alemanha, eles não permitiam uma obra tão impactante nesse sentido aí, certo? Então, aí tem uma obra do Munch, né? A Morte, com cores quentes no seu lado esquerdo, na sua telinha. No seu lado direito você pode ver que está mais tenebroso, né? Com cores neutras aí, com preto, branco, né? Apesar de mostrar uma questão, talvez com um foco de luz um pouco mais barroco, apesar de ser expressionista, né? Então o Munch, ele brincava muito com essas pinturas. Aí o Munch, pessoal, ele veio a falecer em 23 de janeiro de 1944, aos 80 anos, em Oslo, na Noruega, certo? Então ficou aí minha pequena pincelada aí sobre esse artista. Acho que vale a pena você dar uma pesquisada maior sobre ele, né? Foi um cara que marcou aí nas vanguardas europeias através do expressionismo. Então, falou de expressionismo, a gente tem que lembrar do Munch, né? Que foi um grande exemplo aí de pinceladas, mostrando todo esse contexto histórico aí sobre as vanguardas europeias através do expressionismo. Um grande abraço, galera. Fica com Deus e é isso. Até mais.